Nova geração, prodígio atualmente. Ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Do sangue como semideuses somos mais rápidos, mais duráveis e mais fortes que humanos comuns. Dependendo do pai do qual você descende, nos ganhamos algumas habilidades se somos filhos de Ares. Podemos ser mais fortes e muito melhor com armas se é um filho de Hermes. Eles são rápidos e mais sorrateiros e assim por diante. Cada semideus tem sua vantagem, mas com isso, também tem suas desvantagens, sejam elas falhas fatais ou apenas comportamentos que adquiriram de seus pais e assim por diante. Cada semideus tem sua vantagem, mas com isso também tem suas desvantagens, sejam elas falhas fatais ou apenas comportamentos que adquiriram de seus pais. É normal para um filho de Hermes ter leves tendências cleptomaníacas, e também é bastante normal os filhos de Ares terem sérios problemas de controle da raiva. É algo preso em suas almas, assim que nasceram, ao qual muitas das vezes eles jamais podem controlar. Pelo menos é isso o que eu acho. Desde que cheguei a esse mundo busco me tornar forte. Talvez uma parte da alma do antigo proprietário esteja unida a mim, me dando a falta sede por poder. Mas duvido que eu seja um louco que sacrificaria tudo em busca de poder. Não, eu tenho um ideal a cumprir. Busco me tornar forte para superar meus inimigos. Me tornar forte para vencer os deuses e até mesmo primordiais, se assim for necessário. É por isso que eu treino. É por isso que me arrisquei caçando monstros por mais de 4 anos para ter experiência, manter minha mente afiada contra qualquer adversidade. Nunca parar, nunca desistir. A imaginação é uma arma. Aqueles que não a usam morrem primeiro, e com minhas próprias mãos eu chegarei ao topo do mundo. Por isto que eu estava aqui agora lutando ao lado de Percy contra um dos mais fortes monstros com quem já me deparei. Mas se eu não conseguir vencê-lo, como posso esperar vencer Ares ou até mesmo Zeus? Eu tenho que ganhar, não há desistência em meu vocabulário, apenas seguir em frente mesmo que seja numa montanha feita de cadáveres. Eu estarei de pé e nunca vou cair. Tempo presente. A espada de Dante brilhou em raios elétricos e ele correu ainda mais rápido, deslizando pelo chão e fazendo um corte na coxa desprotegida do monstro. Percy estava surpreso, mas a adrenalina correndo em suas veias o fez esquecer aquele breve momento de surpresa quando ele atacou o Minotauro. 2 ferimentos que fizeram o monstro ficar ainda mais enfurecido. Ele balançou o machado e Percy abaixou o máximo que podia, evitando por pouco um corte que o teria dividido ao meio. O monstro não parou seu impulso e com o giro do machado veio em direção a Dante ainda no chão, que rolou para a esquerda, escapando do compre que dividiu o solo com um rápido e flexível mover das pernas. Dante já estava de pé, e rapidamente, com sua espada como catalisador, disparou um raio, queimando a pele do monstro, que rugiu em fúria. Percy não perdeu tempo e atacou com mais um balanço um pouco mais desleixado, mas ainda eficaz, pois cortou os dedos do Minotauro. Infelizmente o filho de Poseidon se deixou aberto para o contra-ataque do monstro, que com um tapa enviou o semideus voando para se chocar como uma árvore. Percy Sally correu para seu filho. O Minotauro, vendo a mulher, correu em disparada até ela. Suas mãos grossas e enormes estavam a um ponto de chegar até ela, mas um raio acertou as costas do monstro. Ele se virou para ver Dante com um sorriso de escárnio. Tá achando que é quem, retardado? Sua luta é comigo. Ele avançou contra o Minotauro, que bufou com um rugido, atacou com o machado. O semideus conseguiu desviar e fez um corte no abdômen do monstro, mas a musculatura do Minotauro era tão densa quanto pilares de concreto, e Dante se viu incapaz de feri-lo o suficiente. Mas o semideus era experiente a situações imprevistas e largou a espada no meio do caminho, já pegando sua lança, que apareceu num postar de olhos, quando um de seus anéis brilhou em prata. Sem esperar tal coisa, o
Minotauro não pôde se proteger contra a ponta da lança que brilhou em extremos relâmpagos azuis. A risada de Dante encheu o ar quando a lança afundou no ombro do monstro, que gritou de dor e conseguiu arremessar Dante para trás, quase batendo contra uma pedra grande. Sangue escorreu das costas do semideus filho de Zeus, enquanto olhava para a fera que parecia odiá-lo agora, mas para sua surpresa o monstro foi em direção a Percy, que já estava se levantando e atacando. Mais sangue nublada sua visão, e ele só pôde se defender dos balanços impiedosos do Minotauro. Sua mãe, por incrível que parecesse, atacou o monstro quando ele estava distraído. Uma pequena adaga acertou sua jugular, mas ele não morreu apesar de sentir dor. Os olhos de Percy se arregalaram em horror quando o monstro agarrou a cintura de sua mãe. Logo depois ela se tornou por dourado que sumiu num piscar de olhos. O filho de Poseidon olhou em desespero. Mãe! A terra tremeu por um segundo enquanto o filho de Poseidon correu em direção ao monstro, que agora estava retirando a lança de Dante de seu ombro. Surpreendido por um semideus em fúria, o Minotauro deu passos para trás quando sentiu inúmeros cortes se formarem em sua pele grossa. Percy rugiu um grito de guerra enquanto cortava mais e mais o Minotauro. Eu vou te matar! Esbravejou Percy em ódio e raiva enquanto sua espada se tornava um vulto de ouro enquanto ele cortava a pele densa do Minotauro, que gritou de mais dor e raiva. O monstro parecia ter tido o suficiente, mas quando foi atacar, sentiu um corte pelas costas queimando sua carne. Ele virou seus olhos em horror quando Dante Jones estava atrás dele. Esqueceu-se de mim, maldito! A espada de Dante brilha um azul, fumaça saindo do corpo do Minotauro, e Percy já estava com sua espada em mãos, apunhalando no peito do Minotauro, que gritou pela última vez antes de se tornar pó. A luta havia sido vencida, mas Percy Jackson tinha perdido sua mãe para sempre, ou assim ele pensava, naquele momento. Dante, a adrenalina se foi após eu e Percy chegarmos ao acampamento. Apesar da aparente morte de Sally, Percy estava cansado e acabou adormecendo na enfermaria. Eu, por outro lado, apenas me deitei na cama da enfermaria, meus olhos fechados, mas eu não estava extremamente exausto. Apesar da luta contra um monstro incrivelmente forte, minha mente estava trabalhando horas extras no meu próximo regimento de treinamento para poder fechar essa lacuna de força. Se eu fosse melhor em usar meus poderes de raio, eu poderia ter queimado um Minotauro até as cinzas. Se eu fosse mais forte, poderia finalizá-lo num combate de frente, e se fosse mais rápido, eu não precisaria de Percy para distraí-lo. Claro, eu meio que podia ter salvado Sally, mas mexer demais com a cronologia do livro pode ser ruim para mim. Apenas o fato de eu existir significa que temos dois potenciais semideuses para serem os heróis da profecia, e fica ainda pior quando ambos nascemos no mesmo dia. Bem, não que eu esteja interessado em salvar o Olimpo, mas eu também não estou interessado em destruí-lo. Afinal, por que destruir se você pode conquistar? Não sei quais as consequências cada ação pode ter, então é melhor eu me manter com um perfil baixo e agir pelas sombras, influenciando certos eventos e deixando que outros aconteçam normalmente. Para começar, tenho que pensar no sentimento que tive quando passei pela tal árvore de talha, que, se não me engano, é a maior árvore antes da entrada no acampamento. Era quase como se uma parte de mim estivesse lá dentro. Talvez isso deveria ser porque talha estava lá dentro, mas seria possível eu entrar em contato com talha? Mas se fosse, como eu faria tal feito? Não era como se alguém soubesse, e se soubesse provavelmente não me diriam, mas mesmo assim o sentimento ainda não é forte. Talvez eu precise aumentar minha força para poder sentir ainda mais. Que tipo de prática seria necessário? Talvez meditação. Pode parecer loucura, mas eu sou um homem de mais de 50 anos que foi transportado para outra realidade onde deuses e semideuses habitam. É bem possível que algumas coisas, tipo aquelas cenas de anime onde o protagonista medita para alcançar um novo nível em sua força, possa realmente existir nesta realidade. A questão é que eu não sei como meditar e não acho que haja alguém disposto a me ensinar. Foda-se, aprenderei sozinho, se assim for necessário. Ainda me lembro dos fundamentos daquelas web novel chinesas. Irei usar isso como modelo igual a Yute King. Apenas devo esvaziar minha mente e me concentrar em meu interior. Vamos ver se isso funciona.
Narração: Dante ainda estava de olhos fechados deitado na cama da enfermaria, enquanto suas mãos se juntaram. Não havia ninguém por perto a não ser Percy, mas o filho de Poseidon já havia adormecido e não acordaria tão cedo depois de todo o estresse do dia por causa disso. Era uma excelente hora para Dante testar sua teoria de como ele poderia aumentar sua força, mesmo que apenas um pouco. Então, concentrando-se em si mesmo, Dante buscou em seu interior. Era um pouco semelhante quando anos atrás ele tentou controlar a água em um teste para ver se era filho de Poseidon. Agora ele não estava tentando controlar nada, mas sim ver se havia algo em seu interior além da carne mortal. Era um conceito que ele leu e viu nos romances, filmes e animes de sua vida passada, e agora ele buscava ver se havia algum fundamento de verdade. Segundos viraram minutos, e minutos viraram horas, mas lentamente Dante podia sentir algo em seu peito. Era fraco, um brilho azul pequeno, como uma brasa, mas ele sabia melhor que essa brasa poderia dar início a um incêndio, e por isso ele continuou a explorar, sentindo como se tocar naquela pequena brasa era a chave para qualquer tipo de poder que ele pudesse liberar. Então, cada vez mais, Dante chegava mais perto daquela brasa azul celeste que o envolveu, parecendo cobri-lo cada vez mais. Ele se sentia forte. Parecia que ele poderia quebrar uma parede de concreto com as próprias mãos nuas. Dante tentou fazer com que esse poder crescesse, assim como nos livros chineses. Ele fez essa brasa lenta, mas constantemente ir para as regiões de seu corpo. O primeiro era o peito, de onde ela parecia nascer, mas logo ele descobriu que esta pequena luz estava localizada no centro do peito, e não é onde ficava o coração. Com tempo e prática, Dante podia sentir seu coração bater mais forte, seu corpo se energizar cada vez mais. Do peito a energia foi para seu braço direito, depois o esquerdo, assim contínuo, seu corpo ficando mais e mais forte a cada momento, enquanto o poder crescia a cada nova hora. Sem perceber, uma aura azul fraca cobria seu corpo, mas por sorte ninguém o viu. 3 dias depois, pensamentos de Dante: ainda não fui reivindicado por Zeus, mas aprendi um pouco do que o acampamento meio-sangue pôde me ensinar. Também notei que os filhos de Hecate têm um longo arsenal de feitiços. Isso por si só pode me dar uma pista para conversar com Thalia, talvez algum tipo de conexão telepáticas. Infelizmente, terei que arquivar essa ideia, afinal estou meio como uma agenda a completar, e mesmo que eu fale com Thalia, ainda vai levar uns 2 anos para ela ser liberta. Por isso o melhor a se fazer é se preparar. Aprenda um feitiço que pode ligar as mentes e fique muito mais forte antes da maldição do Titã. Tempo presente, viu que o filho de Hermes, que por minhas contas se tornará arqui-inimigo do Olimpo e de Percy, mas também pode se tornar meu inimigo ou meu maior aliado. Por enquanto não sei o que pensar, mas isso não importa para mim. O importante é a força que ganhei em minhas meditações. Podia sentir que havia algo dentro de mim, mais forte, esperando para se libertar, e a cada tempo de licitação de reunir e construir meu poder em todo o meu corpo, eu ficava mais poderoso. Eu podia sentir que convocar os raios não seria mais necessário um catalisador toda vez que eu fosse convocar um ataque extremamente poderoso. Essa sensação era quase viciante. Maldito o que você disse sobre Ares. Uma garota de cabelos castanhos é uma altura, uma cabeça e meia mais alta que Ares? Perguntou, obviamente irritada para o garoto de 12 anos e de olhos esmeralda, também conhecido como Percy. Eu disse: foda-se, quem se importa que você é filha de Ares, respondeu ele rapidamente, fazendo a garota e seus seguidores logo atrás dela ficarem irritados. Clarice Larue era mais irritada pelo mestiço à sua frente, que ousou insultar seu pai. Ó Deus da guerra! Ares Percy estava imóvel até ser agarrado pela sua camisa de cor laranja com as iniciais do acampamento. Clarice socou Percy, mas surpreendentemente seu punho foi agarrado, mas não pelas mãos de Percy, mas sim por um jovem que parecia ter aparecido do nada. Este tinha pele bastante bronzeada e olhos azul celeste. Ele era um pouco maior que Percy, tinha cabelos escuros mas um pouco maiores e um leve sorriso em seus lábios. A palavra que Clarice definiria sobre ele era que o garoto era bonito, mas a mesma negaria isso até o fim de seus dias. Desculpe interromper a diversão, mas acho que isso pode ser um mal-entendido. Dante Jones disse calmamente, enquanto olhava nos olhos da filha de Ares, que por um segundo parecia correr, mas logo escondeu no disfarce de uma careta. E quem é você?
Dante Jones, o filho de Zeus, e o cara que pode te matar com uma simples carga elétrica, pensou Dante. Mas ele não respondeu. Se tal maneira, a folha de Ares apenas largou a mão dela e logo se apresentou. Meu nome é Dante Jones. Eu e Percy somos novos por aqui, então desculpe, meu amigo, por qualquer mal entendido. Dante foi amigável e cordial. Ele não tinha interesse em fazer briga com a filha de Ares. Afinal era um especialista em lança. Seria ótimo se ele pudesse treinar com ela. Quem sabe ele poderia se tornar ainda melhor com sua arma secundária. Mas por enquanto ele tinha que acalmar o sangue quente de Clarice, que estava lentamente subindo a sua cabeça, e agir. Ela parecia pronta para soltar fumaça pelas narinas. Esse imbecil insultou Ares, e um insulto a Ares é um insulto a toda a cabine de Ares. Ele vai ter o que merece. Dante logo percebeu que algo havia mudado. Se ele não se enganava, Clarice e Percy teriam se conhecido num banheiro onde ela tentaria humilhá-lo, mas aqui eles estavam na área de espadas onde os semideuses guardavam as armas e treinavam com elas. Ambos estavam discutindo nesse local ao invés do banheiro onde seria o cânone do livro Minha Chegada. Nesse mundo mudou até mesmo isso. Ele logo dispersou estes pensamentos. Era necessário parar de pensar demais em cada pequena mudança que podia ter acontecido. Foda-se o livro, ele precisava pensar no presente e não no que mudou nesta realidade. Olha, passo desculpas por meu amigo ter insultado seu pai, mas entenda que ele acabou de perder a mãe bem na sua frente por causa do Minotauro. Prometo que isso não vai acontecer enquanto ele estiver perto de mim, ok? Percy queria falar algo, mas um olhar meu e foi o suficiente para ele calar a boca, o que era bom, já que não estava a fim de ouvir suas reclamações. Por agora posso deixar ele ir dessa vez. Aplaudo mentalmente por essa pequena vitória. Talvez minha capacidade de diplomacia possam ser úteis aqui, hein? Acho que devo aprender, mas só se você lutar comigo aqui e agora. As palavras de Clarice me tiraram de minhas divagações, ok? Foi tudo o que eu disse, e por dentro uma parte de mim estranhamente ficou animada com uma luta. Porra, eu sou filho de Zeus ou Ares nessa droga. Meia hora depois, a cabine de Ares, junto a muitos outros semideuses no acampamento, estavam se aglomerado próximo ao chamado Punho de Zeus, ao qual era um penhasco, com uma enorme pedra. Mas antes de chegar à ponta do penhasco tinha uma bela clareira cheia de gramado usado para praticar lutas de combate corpo a corpo em grupo, mas era diferente da caça às bandeiras. Eu e Percy estávamos sentados juntos. Foi-me dado uma armadura, mas ela não cabia em mim ainda, então a deixei para trás. Em vez disso, estava usando braçadeiras metálicas para evitar cortes nos braços. Minha calça era um jeans resistente e eu usava minha espada de ouro celestial, ou seja lá do que ela é feita. Dante, deixe-me fazer isso, você não precisa arcar com algo assim. O erro foi meu, não é necessário você receber a cruz por isso. Percy mais uma vez tentou me convencer, mas eu já estava decidido, e não era pela melhor das intenções. Pô, sinceramente, Percy tem que aprender a lidar com seu temperamento. A verdade é que eu quero saber o quanto a meditação me ajuda a ficar mais forte. 1%, 5%. Nunca saberei até estar em uma luta mano a mano, e de qual é o melhor jeito de aprender do que lutar contra uma semideusa, filha do deus da guerra e extremamente treinada. Virei-me para Percy. Eu já dei minha palavra, agora tenho que cumprir. E não se preocupe muito com isso, sei que você amava muito a senhora Sally, mas apenas tente ficar calmo. Não adianta nada ficar irritado e triste o tempo todo. Ela não iria querer isso. Essas palavras eram sinceras. Eu posso não estar lutando 100% pela bondade de meu coração, mas eu ainda sou humano, ou pelo menos em partes, e posso simpatizar com os outros. E sei que Percy está frustrado e sentindo-se fraco por não ter salvado sua mãe. Em minha opinião, esse é um sentimento válido, apesar de que não posso deixar de pensar que isso é algo bem clichê de histórias de herói. Ouvi o suspiro de Percy. Ok, então, mas por favor tome cuidado. Sorri com um aceno e com espada em mãos. Fomos para o círculo de luta, como era chamado por aqui. Estranho, nunca lembrei desse nome nos livros, mas acho que o autor nunca detalhou perfeitamente tudo que havia no acampamento, ou pelo menos é o que eu me lembro. E na clareira próximo ao Punho de Zeus havia vários círculos com no mínimo 15 metros de distância um do outro. Cada círculo funcionava como um tatame, como os que alguém poderia ver no dojo de artes marciais, mas aqui era apenas uma área circular feita de pedras e o chão era coberto de areia. Foi lindo
um desses círculos em que eu e Clarice iríamos nos enfrentar. Uma parte de mim estava surpreso que Clarice queria lutar aqui. Achei que ela gostaria de lutar na área de espadas, onde também fazia parte do arsenal. Mas vendo que temos uma plateia, percebi que Clarice na verdade queria era se exibir, batendo no novato. Mas isso também era bom para mim e ao mesmo tempo era ruim. A primeira coisa era que se eu vencer muito facilmente, posso ter um certo deus do vinho de olhos em mim junto a um centauro, e a coisa boa é que se eu venço-la, ninguém aqui vai mexer comigo novamente. A outra coisa ruim também é que isso pode atrair a atenção dos titãs sobre mim, e não acho que eu esteja pronto para encarar um titã. Então no final a questão não é em se vencer, mas sim como posso vencer e não ser visto com olhares desconfiados. Vou precisar fazer com que essa luta seja difícil. Espero que Clarice seja realmente forte. Quiron, o velho centauro, estava ao lado das fileiras de outros semideuses. Seus braços estavam cruzados enquanto ele olhava para o círculo da luta. Clarice, a filha de Ares, e Dante, o novato do acampamento meio-sangue. Quiron não sabia por que, mas o garoto tinha um cheiro forte de semideus. Além do mais, ele era estranho de muitas maneiras. Pelo que Grover relatou, o garoto enfrentou um minotauro e não parecia com medo. Na verdade, parecia que ele tinha experiência com monstros. Mas então de onde vinha essa experiência? Luke, Annabeth e Talia eram fortes, pois cruzaram um país inteiro para chegar até o acampamento, mas eles não poderiam competir com certos monstros poderosos ao longo do caminho, e a única coisa que lhes restava era fugir. Mas Dante, pelo que ele tinha visto, mesmo para um semideus, já tinha suas cicatrizes de combate. Não eram muitas, mas já ditavam de sua experiência de uma vida dura para todos os filhos dos deuses. Agora, por alguma discussão entre Percy e Clarice, ele interviu e então Clarice o desafiou. Quiron não sabia por que ele aceitou o desafio. Dante não parecia alguém guiado pelo orgulho, mas por um segundo, quando ele chegou até o círculo da luta, o centauro viu o leve e fraco sorriso que o semideus tinha em seus lábios. Os olhos de Quiron se arregalaram. Ele parecia feliz. Mas por quê? Percy, o jovem semideus, viu seu amigo lutar contra a filha de Ares. Estava claro para ele que Clarice era melhor na luta, mas Dante improvisava a cada momento. Seus golpes com a espada se tornaram cada vez menos ortodoxos, e quando Clarice chegava perto demais, um chute ou um punho lhe era dado. Percy voou admirado enquanto Clarice e Dante pareciam lutar numa luta que você só veria em filmes. Dante bloqueou a lança e então atacou com um contra-ataque que mandou Clarice a alguns passos para trás. Logo veio um forte chute da filha de Ares que Dante bloqueou, e para o horror de Percy, ele viu o braço de Dante se deslocar. A vitória era de Clarice. Ele tinha certeza disso agora, mas para sua surpresa, Dante ainda estava de pé. Ele suava, mas não parecia estar pronto para desistir. Dante, lutar contra um ser senciente é bem mais difícil do que um monstro médio. Isso tem a ver com a capacidade de um semideus ou deus ser inteligente o suficiente para bolar estratégias e atacar cada ponto fraco e abertura. Clarice viu que minha postura não era perfeita e atacou a partir de lá. Sendo assim, sofri danos mais rápido do que esperava, e então, num ataque nem um pouco ortodoxo, ela conseguiu deslocar meu ombro com um chute. Se fosse há alguns dias atrás, ela provavelmente teria quebrado o meu braço. Uma prova viva de que a meditação aumentou ainda mais minhas habilidades físicas, como resistência e força, mas nada disso se compara à habilidade e experiência de luta. Com isso fico em desvantagem, e não posso terminar a luta satisfatoriamente. Pelo visto subestimei Clarice e paguei o preço por minha arrogância. Afinal, sempre existe alguém mais forte que você. Você já pode desistir ou vai apanhar ainda. Mas sorri sem jeito. Era verdade. Claro, eu ainda poderia usar meus poderes, mas isso seria injusto. Vendo eu que Clarice nem sequer está usando sua lança com raios, então eu não usaria meus poderes e apenas toda a minha habilidade com a espada. Mas primeiro, e isso vai doer. Clarice ainda estava a alguns metros de distância, me dando um pouco de tempo para respirar. Eu me coloquei de joelhos e com um grunhido de dor realoquei meu braço descolocado de volta no lugar. O som do estalo causou um calafrio pela minha espinha, mas isso não importa, já que agora eu podia usar ambas as mãos novamente. Peguei minha espada e avancei rapidamente contra Clarice, e ela obviamente se defendeu com
com a lança, eu dei tempo para seu contra-ataque. E quando nossas cabeças estavam próximas, deu-lhe um sorriso que por um segundo achei que tinha feito correr, mas isso não importava, pois no outro segundo bati sua cabeça contra a minha. Ela foi para trás desorientada e eu não perdi tempo no ataque. Minha espada iria atravessar seu estômago, mas ela desviou e com um giro das pernas eu fui mandado para o chão, rolei para o lado evitando a ponta da lança e com um perfeito equilíbrio mal levantei com um pulo. Minha espada já bloqueava um golpe da lança e eu e Clarice já estávamos adentrando em uma acalorada luta corpo a corpo com nossas armas. Infelizmente, por causa de sua lança, eu sabia que ela tinha mais alcance, por isso eu precisava me manter perto dela o tempo todo ou seria minha derrota. Ela sabia disso e sempre tentou manter distância. Estávamos num jogo de rato e gato ao qual nossos papéis mudavam a cada segundo. A lança de Clarice fez um novo corte que foi no meu rosto, mas eu nem me preocupei, pois logo fiz um corte na fechadura da armadura, onde se abriu a desequilibrando. Quando o peitoral estava solto, isso é claro foi minha chance, pois num semi-perfeito golpe de jiu-jitsu eu dei um chute em seu lado esquerdo. Ela foi pega de surpresa e acabou no chão e eu pulei em cima dela. Minha espada próxima à sua garganta, suor cobria meu corpo e o dela e seu rosto com um pouco de sangue escorrendo. Parecia realmente lindo. Porra, o que diabos eu tô pensando? Você se rende? Ela não disse, mas assentiu. E assim eu saí de cima dela. Eu podia ver que todos no acampamento me olhavam com outros olhos, assim como Kiron. E havia também um homem gordo ao qual, se eu não me enganava, era o Senhor D. Quando fui para o banheiro tomar um banho merecido, ainda podia sentir os olhos deles em mim. A cada dia que passa, as coisas ficam cada vez mais desconfortáveis. Infelizmente eu havia conseguido ainda mais atenção de gente poderosa. E enquanto tomava meu banho, suspirei cansado. Precisava ficar mais forte e rápido, ou eu nem sequer saberia como morri. Uma semana depois o sol ainda não brilhava no céu, mas as estrelas há muito já haviam perdido seu brilho e dentro do acampamento meio sangue, tudo estava tranquilo e todos dormiam em paz. Apenas um garoto não dormia a esta hora na arena de combate. Dante Jones já estava de pé seu corpo, quando depois de fazer várias voltas na arena após um pouco de descanso e água, ele puxou sua espada e começou a treinar seus balanços ensaiados com um boneco de treino por mais de uma hora. Ele contou cada balanço até completar 250, pois foi quando seja a mão não aguentava mais segurar a espada. Com um sorriso satisfeito, ele foi para o lago próximo. Lá longe dos olhos curiosos, Dante mergulhou no lago e após se secar vestiu novas roupas. Em frente ao lago, ele se sentou de pernas cruzadas e as mãos juntas enquanto meditava novamente, sem saber ao certo quanto tempo ficou neste estado, sentindo aquela energia em seu interior. Ele lentamente a fez-se mover para seus membros, e lentamente a energia parecia fluir, ainda lento porém constante. Dante tinha quase uma certeza que após meses de treino ele teria a capacidade de aumentar seu poder ainda mais. Com a meditação ele podia sentir seu poder crescer ainda mais. Infelizmente ainda não podia testar a sua força, mas isso não o impediu de fazer planos. A primeira coisa que ele queria era criar suas próprias técnicas, molda-las e então aperfeiçoá-las ao longo dos próximos anos. Seus planos eram muitos, mas ele ainda não podia dizer se iriam dar certo, pois ainda estava nos eventos do primeiro livro. Levaria 6 anos ao total para terminar essa saga em que Cronos se levantaria e ele seria forçado a lutar contra o Titã ou contra os deuses. Mesmo se Dante vencesse, não havia garantia de que os deuses lhe deixariam viver, seja pelas reações dos livros ou pelo que ele sabia da mitologia. Os deuses gregos eram mais vilões do que heróis, mas isso por enquanto era futuro e futuro não era dele para decidir. Agora ele agiria de acordo com a necessidade. E se tivesse que destruir o Olimpo, então que assim seja. Praia, Dante, as ondas batiam e o vento fresco do mar era algo relaxante para mim, mesmo não sendo um filho de Poseidon. Fazia mais de 2 semanas que eu estava neste lugar. Por 2 semanas eu treinei e me fortaleci, com a ajuda de Clarice, que se sentou insultar por perder nossa luta
nunca tive uma excelente parceira de treino. Nós dois nos desafiamos um contra o outro várias vezes. Nem sempre eu conseguia a vitória, mas nem sempre eu era derrotado. Eu podia sentir que, lentamente, ficava mais forte. Com essa força vinha novas ideias, algumas delas eu só experimentaria depois que fosse reivindicado por Zeus. Claro, passou-me pela cabeça que talvez eu não fosse filho de Zeus, mas essa era uma dúvida pouco razoável ao qual eu deixei de lado, e com esse sol da tarde eu iria relaxar por um tempo depois de dias acordando cedo e treinando. Seria bom relaxar, afinal eu tinha um corpo de uma criança de 12 anos. Duvidava que pudesse exercer pressão demais mesmo para um semideus. Infelizmente minha calmaria foi atrapalhada pela sombra de uma pessoa ao qual fez meu senho franzir por um momento. Luke Castellan, o filho de Hermes e futuro traidor, estava na minha frente. Então você é o cara que derrotou Clarice.